Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que acompanham essa sessão. Senhora Presidente, as minhas primeiras palavras nessa tarde são palavras de homenagem ao povo da nossa querida cidade de Salvador. O povo de Salvador que sempre teve entre as suas características principais a contestação e um espírito libertário muito claro ao longo da sua história. E foi com esse espírito de contestação e de liberdade que o povo de Salvador foi às urnas no dia de ontem para escolher o seu próximo prefeito. Senhores parlamentares, foi uma luta duríssima, uma disputa em muitos momentos desigual. Um candidato apoiado por um conjunto de 18 partidos políticos, apoiado pelo governador do estado, pela presidente da República, pelo ex-presidente da República, de inconteste força política e liderança com enorme apelo popular, contra um candidato que tinha praticamente a sua história para colocar em julgamento do povo de Salvador. A vitória de ACM Neto no dia de ontem foi o reconhecimento do povo de Salvador a um jovem político cuja trajetória é intocável, é admirável e não pode ser contestada até pelos seus mais ferozes adversários. Ele, que iniciou a sua trajetória política carregando sobre os seus ombros uma enorme responsabilidade por ser neto do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, soube construir ao longo desses 10 anos os seus próprios caminhos, as suas próprias ideias. Ao longo desses anos ele foi muito claramente construindo o seu próprio caminho. Não se vangloriava do bônus de ser neto do senador Antônio Carlos Magalhães, como também não achava justo recair sobre ele os ônus de um político polêmico, de um político de inegáveis serviços prestados à população do estado da Bahia, mas que, como todo homem, como todo político, tinha também as suas posições de fraquezas. Durante esse período da campanha eleitoral, senhores parlamentares, tive a oportunidade de andar muito pelas ruas, pelos bairros de Salvador, acompanhando
o então candidato Antônio Carlos Magalhães Neto. E, sinceramente, passei a conhecer uma outra cidade. A verdadeira cidade de Salvador não é essa que nós conhecemos, não é essa que nós estamos habituados a trafegar, a passear, a desfrutar. A verdadeira cidade de Salvador carrega dentro de si uma enorme desigualdade social, carrega dentro de si uma enorme faixa de população entregue à mais absoluta miséria, sem ter as condições mínimas de acesso aos serviços públicos de qualidade. Será uma enorme missão, uma enorme tarefa que o próximo prefeito de Salvador terá pela frente. Mas eu não tenho dúvida, pelo que conheço dele, que com a sua coragem, a sua determinação, a sua força e vontade de servir a Salvador e a seu povo, eu não tenho dúvida que daqui a 4 anos nós estaremos vivendo numa cidade muito melhor. Numa cidade em que a autoridade do prefeito seja respeitada e sirva de exemplo para as pessoas que aqui vivem. Nós acompanhamos nessa campanha eleitoral um debate muito claro entre 2 projetos que se colocavam naquele momento. E um dos pontos que foi marcante durante esse debate foi aquilo que acreditava o então candidato Assemineto, que várias vezes, do início ao fim dessa campanha eleitoral, dizia: Salvador pode andar com as próprias pernas. E isso, senhoras e senhores parlamentares, e isso, ao contrário do que tentava dizer o candidato adversário, não significava e não significa e não significará dizer que o prefeito vai dar as costas ao governo do Estado, que o prefeito não vai precisar do apoio do governo federal. Andar com as próprias pernas significa assumir as responsabilidades enquanto principal liderança da cidade. Significa assumir as responsabilidades naquilo que concerne ao planejamento estratégico do futuro da nossa cidade. Significa assumir a responsabilidade de resolver os problemas básicos da população, que não tem saúde, que vive numa cidade esburacada, que não tem uma iluminação adequada, que sofre com o trânsito caótico, que precisa ter a cada dia uma educação pública valorizada. Isso são atribuições e responsabilidades do prefeito, e só o prefeito tem capacidade para resolver. Eu não tenho dúvidas que o futuro prefeito, com uma equipe preparada, competente, moderna, haverá de realizar bons projetos e buscar a parceria, seja a parceria
da iniciativa privada, seja a parceria dos organismos internacionais, seja a parceria do governador do estado e da presidente da República. Nas declarações que deu ontem, depois de concluído o processo eleitoral, o futuro prefeito disse que naquele momento se encerrava o palanque, que se encerrava a disputa política em Salvador e se iniciava um novo momento. O momento que é responsabilidade de todos nós, com essa cidade que tanto amamos, que tanto adoramos, e que todos nós, como políticos que somos, não podemos nos conformar com a grave e triste situação que ela se encontra nos dias de hoje. Eu ouço inicialmente o deputado Elmar Nascimento, em seguida o deputado Léo Lomando. Sei que Vossa Excelência fala hoje com emoção. Acho que só o deputado ACM Neto festejou mais do que Vossa Excelência essa eleição e essa vitória. Da nossa amizade, tenho compartilhado diariamente as angústias desde janeiro, as incertezas e as dificuldades de uma campanha contra os poderosos, que usavam todo tipo de artifícios legais, às vezes, outras vezes nem tanto, para derrotar. Mas o deputado ACM Neto pôde contar com, e eu faço questão de dar esse depoimento, com a inestimável ajuda de Vossa Excelência ao seu lado, sempre, orientando e aconselhando. E que ficou mais visível até para as pessoas que não conheciam tão de perto a relação nesse segundo turno, em que vi Vossa Excelência se dedicar à eleição como nunca tinha se dedicado sequer à sua mesmo, à sua própria eleição. De acordar nas primeiras horas da manhã e dormir tarde da noite, todo o tempo ao lado do prefeito ACM Neto, realizando missões que só se confiam a uma pessoa que se tem uma ligação muito forte. E eu sei que Vossa Excelência se dedicou tanto porque confia no projeto, confia na pessoa, e devo dizer que devo a Vossa Excelência hoje a mesma crença, acreditar no mesmo projeto e mais do que isso, a amizade com o ACM Neto, porque aprendi a gostar dele, a confiar nele e acreditar. E eu sei que o dia de ontem e hoje é a nossa grande virada. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Incorporo, deputado Elmar Nascimento, suas palavras, e efetivamente todos nós que participamos dessa campanha vitoriosa temos hoje a alegria de comemorar, e Vossa Excelência teve também um papel de extrema importância nessa caminhada, quando Vossa Excelência, naqueles primeiros momentos de definição política, quando o seu partido optou por seguir um outro caminho, Vossa Excelência teve a coragem e a determinação de imediatamente se colocar contra as instâncias partidárias que comandam o seu partido na Bahia e declarar apoio ao então candidato ACM Neto, e tenho certeza que ele é muito grato por esse gesto de coragem que Vossa Excelência teve naquele momento tão decisivo para a construção dessa candidatura. Deputado Leu. Meu querido amigo deputado Paulo Aze, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento, mas parabenizar Vossa Excelência também pela sua participação na vitória do deputado federal e prefeito eleito ACM Neto. Vossa Excelência que teve uma dedicação integral nesta eleição para a Prefeitura de Salvador, inclusive dando uma importância muito grande pelo projeto político
que está sendo, o novo projeto político que está sendo instalado aqui na nossa cidade de Salvador, deixando inclusive as suas bases eleitorais do interior do estado e se dedicando de forma integral a esta campanha do deputado federal ACM Neto. E eu quero dizer que a esperança venceu o medo, deputado Paulazzi. O povo de Salvador foi às urnas ontem dando uma demonstração de liberdade, dando uma demonstração que votou com consciência no melhor candidato a prefeito de Salvador. O deputado Elmar Nascimento colocou muito bem, foi uma vitória contra os poderosos. Foram mais de 15 partidos políticos. O presidente da República veio aqui 2 vezes, o ex-presidente da República esteve aqui em Salvador 2 vezes. Então, realmente foi uma vitória do povo de Salvador. O povo de Salvador foi às urnas com a consciência de que precisava mudar. E o deputado ACM Neto, um jovem parlamentar, sempre figurando entre os parlamentares mais competentes do nosso Brasil, hoje significa a esperança desse povo. O povo de Salvador está com a esperança muito grande que a ACM Neto fará uma grande administração por nossa sofrida cidade de Salvador. E nós do PMDB, a partir do segundo turno, quando resolvemos apoiar o candidato ACM Neto, foi justamente por acreditar nesse projeto, acreditar nesse jovem parlamentar que mostrou nessa campanha política que está preparado para assumir o destino da nossa cidade de Salvador. Então eu quero parabenizar o prefeito ACM Neto, dizer que o nosso partido, o PMDB, estará sim à disposição ao seu lado para buscar os investimentos, as obras do governo federal, através do vice-presidente Michel Temer, através dos ministérios que ocupamos em Brasília, para a gente poder ajudar e contribuir para o crescimento da nossa querida cidade de Salvador. E também dizer, meu caro deputado Paulazzi, parabenizar Vossa Excelência pela aposta. Pela aposta, não pelo significado do dinheiro, porque eu já sei que Vossa Excelência teve a ideia de doar os 50 mil reais apostados com o deputado Marcelo Nilo para uma instituição de caridade. Mas dizer ao deputado e lamentar que o deputado Marcelo Nilo, ainda bem que ele não precisa do Instituto de Pesquisa Babesp para sobreviver, pois acredito que se ele precisasse, a partir de hoje, se ele tinha alguns ainda contratos a prestar, eu acho que a partir desse erro brutal da Babesp, da Datanilo, aqui em Salvador, eu tenho certeza que o Instituto Datanilo vai sofrer uma grande baixa. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns ao prefeito ACM Neto. Eu agradeço, deputado Leu, suas palavras. Me recordo, deputado Leu, que ontem, às 7 horas da manhã, eu postei na sua página do Facebook os parabéns, porque Vossa Excelência estava fazendo aniversário no dia de ontem e todos nós ansiosos para podermos comemorar o seu aniversário no dia de festa. E Vossa Excelência, que desde o primeiro momento sempre foi uma voz dentro do PMDB que defendia desde o primeiro momento a união das oposições em uma candidatura única, e a candidatura que sempre se tornou e se colocava como a mais viável era do deputado ACM Neto. Vossa Excelência, justiça seja feita, desde o primeiro momento defendia que o PMDB deveria nos apoiar, mas obedecendo à decisão partidária, respeitou a posição partidária no primeiro turno, e assim que as urnas se fecharam no primeiro turno, Vossa Excelência foi o primeiro parlamentar a imediatamente iniciar as conversações para fazer com que o PMDB viesse a apoiar o deputado ACM Neto, e o apoio do PMDB, do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do deputado federal e presidente do partido Lúcio Vieira Lima, de Vossa Excelência, dos deputados Luciano Simões, Pedro Tavares, dos vereadores eleitos, dos candidatos a vereadores, enfim, de toda a estrutura do PMDB que se engajou de maneira completa e total nessa campanha e foi um dos responsáveis por essa grande vitória. Eu agradeço ao PMDB, em seu nome, que nos aparteia nesse momento, porque sabemos a importância que foi o PMDB nessas eleições do segundo turno e sabemos também a importância que o PMDB terá na futura administração do prefeito ACM Neto.
Deputado Carlos Geilson. Deputado Paulo Aze, parabéns pela clarividência, parabéns como coloca as suas ideias nesse belo pronunciamento. Atendendo um pedido de Vossa Excelência, reforçou ainda mais a minha disposição de estar aqui nas ruas de Salvador, nos bairros onde nós percorremos e caminhamos em muitos bairros e vivenciamos de perto, vimos de perto os problemas que o prefeito eleito, Assemineto, vai encontrar. Mas também em todos os momentos senti que está preparado para enfrentar, para solucionar, para vencer os obstáculos, que não são poucos. Mas quero dar o meu testemunho sobre o seu trabalho, sobre a sua liderança na bancada de oposição. Nós aceitamos a sua convocação e entramos de corpo e alma, embora tenha eu diria poucos votos em Salvador, mas fiz questão de estar próximo de Vossa Excelência. Fiz questão de dizer que a oposição, liderada pelo deputado Paulo Aze, está coesa, unida num projeto de uma Salvador melhor. Parabéns, meu caro deputado Paulo Aze. Parabéns ao deputado Assemineto, que venceu, e aqui Vossa Excelência já elencou as adversidades e o que se formou contra a sua candidatura, ele acabou vencendo. E confesso que no primeiro turno deu pena, porque você ligava o rádio, era um espancamento do início ao fim do horário eleitoral. E ele sobreviveu, e nós sobrevivemos. Agora, em relação ao Datanilo, muito bem falou o deputado Leo Lomanto. Praticamente ontem fechou as suas portas. Mas vamos dar uma chance. O Ibope errou em Salvador e teve tempo de se redimir. Vamos esperar que o Datanilo possa se redimir. Vamos dar mais uma chance, embora ontem praticamente encerrou as suas atividades aqui no estado da Bahia. Muito obrigado. Agradeço, deputado Carlos Geilson. Vossa Excelência que é um duplo vitorioso. Venceu as eleições em Feira de Santana e venceu as eleições aqui em Salvador, e foi uma presença marcante durante as nossas caminhadas, as nossas carreatas pelas ruas dessa cidade. O partido de Vossa Excelência, deputado Carlos Geilson, foi fundamental. O partido de Vossa Excelência tem talvez a maior militância política da nossa cidade. Elegeu 6 vereadores. Vejam que o PT, o maior partido a eleger vereadores, fez 7 vereadores, e o PTN, o partido de Vossa Excelência, tão bem presidido pelo deputado estadual João Carlos Bacelar, fez 6 vereadores e foi presença fundamental nessa campanha vitoriosa. Eu quero concluir as minhas palavras, senhores e senhoras parlamentares, dizendo que a maior aposta que eu fiz na minha vida foi de 5 grades de cerveja. E essas apostas sempre são feitas, muitas vezes, nas disputas esportivas. Por isso mesmo fiquei muito surpreso e até temeroso pela repercussão que poderia dar quando o presidente Marcelo Nilo nos propôs uma aposta no valor de R$50 mil, e eu jamais teria condição de assumir uma proposta nesse valor, até por entender que seria um desrespeito à nossa população. Mas só aceitei fazer a aposta depois de consultar todos os deputados da nossa bancada, que, confiados na nossa vitória, apostou comigo. Se nós perdêssemos a aposta, a dívida, o débito seria rateado entre todos os deputados de oposição. E naquele momento também fizemos o acordo de que, caso vencêssemos a aposta, iríamos doar os R$50 mil do deputado Marcelo Nilo, homem que respeito, que
que gosto, que tenho enorme admiração a uma instituição de caridade. E todos os deputados reunidos decidiram doar o cheque de R$50 mil do deputado Marcelo Nilo às obras assistenciais de Irmã Dulce, e todos nós amanhã nos faremos presentes. Vamos inclusive convidar o deputado Marcelo Nilo a nos acompanhar para que todos nós possamos lá entregar esse cheque, porque quem ganhou a aposta não foram os deputados de oposição. Quem ganhou a aposta foi o povo de Salvador. E nós temos a certeza de que o povo de Salvador vai ficar satisfeito, vai ficar feliz com o destino que será dado a esses R$50 mil. Portanto, quero aqui agradecer a todas as palavras que recebemos nessa tarde, de diversos parlamentares, inclusive, que fazem parte da base do governo, e dizer que tenho a mais absoluta certeza, senhora presidente, que o nosso próximo prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto, será o maior prefeito de toda a história da nossa querida cidade de Salvador. Muito obrigado. Eu também queria, como presidente dessa sessão,